Agora sim, vamos à palavra do Senhor. Deus abençoe a pregação da sua palavra agora, para que sejamos limpos e santificados por seu poder e feitos mais semelhantes a Jesus pelo Espírito Santo. Amém? O tema da mensagem de hoje é o preço da maturidade. O preço da maturidade. E o meu objetivo ao compartilhá-la agora é encorajar você a permitir que o Espírito Santo, o Espírito da palavra, o convença a que ele opere em você a maturidade que Deus espera de nós para a vida abundante que Jesus nos deu. Quantos de vocês querem viver plenamente a vida abundante de Jesus? Digam amém. Amém. Aleluia. Então, por gentileza, abra sua Bíblia comigo na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Que alegria, cara. Que alegria o que Jesus fez na vida do Gerard, né? Agora, o Gerard acordou do coma, enquanto a gente orava. Estava desenganado. Acordou e está bem. Chegou a mensagem no YouTube. Jesus é bom demais, irmão. Gálatas capítulo 3, nós vamos ler no capítulo 3, os versículos de 26 a 29. E em seguida vamos ler no capítulo 4, os versículos de 1 a 7. Então vamos começar por Gálatas capítulo 3, versículo 6 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Diga aleluia. Bom, eu gostaria de começar essa reflexão destacando algumas declarações fundamentais do apóstolo Paulo, sobre as quais nós edificaremos o nosso raciocínio neste tema, o preço da maturidade. E a primeira declaração fundamental do apóstolo Paulo aos Gálatas, e também a nós, está aí no versículo 26, do capítulo 3 de Gálatas. Segundo nós lemos, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Você pode dizer graças a Deus por isso? Essa é a primeira declaração sobre a qual nós vamos refletir. E a segunda, ainda no capítulo 3, no versículo 29, quando Paulo diz: e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Eu quero que você diga forte comigo, diga: eu sou um filho amado de Deus e herdeiro segundo a sua promessa. Você pode dizer isso de novo? Eu sou um filho amado de Deus e herdeiro segundo a sua promessa. Maravilha. Essa é a sua nova condição em Cristo, a sua nova posição em Cristo, filho e herdeiro. Veja, para viver plenamente a vida abundante de Jesus, é imperativo entendermos nossa posição espiritual em Cristo e o nosso direito espiritual em Cristo. Lemos que em Cristo Jesus fomos feitos filhos de Deus, e isto é o que de mais incrível poderia ter acontecido em nossa vida. Você concorda comigo? Antes de Cristo éramos órfãos,
Estávamos sozinhos no mundo, separados de Deus, sem esperança, escravos da natureza do pecado que nos impedia a comunhão com o nosso Criador. Esses éramos nós antes de Cristo Jesus. Mas ainda, na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, nós lemos: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Em Cristo Jesus fomos feitos homens e mulheres livres. Diga aleluia. Fomos libertos pela fé em Cristo Jesus. Não somos mais escravos da natureza do pecado. Temos a esperança da vida eterna na comunhão com o nosso Criador, pois todos fomos feitos filhos. Aleluia. Não somos mais órfãos, somos filhos de Deus em Cristo Jesus. O novo nascimento nos libertou do poder do pecado e da natureza carnal, da natureza pecaminosa. Você continua habitando num corpo, você continua possuindo uma alma. E essa alma é a caixa onde estão guardados os seus sentimentos, as suas emoções, o seu intelecto, a sua razão, que de muitas maneiras está sofrendo diariamente a interferência e a influência dos pensamentos desse mundo, das ideias desse mundo. Não quer dizer que você as aceite, não quer dizer que você as tome para si, mas estamos, eu e você, sendo atacados, sendo afligidos, sendo pressionados todos os dias pelas ideias, pela mentalidade, pelo conceito, pelo modo de pensar desse mundo. Antes de Cristo nós éramos escravos, mas em Cristo nós fomos libertos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que antes de Cristo nós éramos governados por essa alma, por esses sentimentos, por essas emoções. Éramos regidos pela mentalidade do mundo, éramos regidos pela mentalidade que é ensinada aos homens sem Deus por Satanás, pelo diabo. Mas em Cristo nós não estamos mais submetidos ao poder do pecado. Nós não estamos mais submetidos ao poder da carne. Fomos libertos. Libertos, aleluia. O que nos rege agora é a palavra de Deus. E o poder que nos move agora é o poder do Espírito de Deus em nós. Amém, irmão? Você é grato ao Senhor por isso? Lemos também que em Cristo Jesus fomos feitos herdeiros da promessa feita a Abraão. Foi isso que a gente viu aí no capítulo 3 de Gálatas. Você sabe que promessa é essa? Aqui o apóstolo Paulo estava se referindo quando disse que somos descendência de Abraão e herdeiros segundo a sua promessa. Essa promessa de Deus a Abraão está registrada, você não precisa abrir, eu vou ler para você, em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3, que diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você, olha, aqui está a promessa, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Olha agora, ó. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Essa foi a promessa de Deus a Abraão. A promessa da qual nós também nos tornamos herdeiros. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Algumas versões da Bíblia dizem que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Isso não é maravilhoso, irmão? O apóstolo Paulo disse aos Gálatas que todos os que pela fé em Cristo Jesus se tornaram filhos de Deus, foram feitos descendência de Abraão. Eu e você somos filhos de Abraão pela fé em Cristo Jesus. Você crê nisso, irmão? Aleluia. E por isso somos também herdeiros da promessa que Deus lhe fez. Pela fé em Cristo Jesus somos abençoados. A bênção de Abraão está repousada sobre nós, os filhos de Deus. Amém, irmão? Você é abençoado. Você é abençoado. Você não será abençoado um dia se você fizer a coisa certa, se você andar corretamente. Não. Você não será abençoado no fim, você foi abençoado no começo. Em Gênesis capítulo 1 e 2, no relato da criação, quando a Bíblia nos conta sobre a criação do homem, nós lemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Deus o criou, diz a palavra, e o texto bíblico diz que Deus abençoou o homem e disse: sejam férteis, multipliquem, se encham e subjuguem a terra.
Deus abençoou o homem no princípio e não no fim. Deus não esperou qualquer mérito ou qualquer expressão de habilidade, de capacidade naturais do homem para abençoar a sua vida. Deus o abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, como diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 1, para que então ele fizesse, para que então ele produzisse, para que então ele servisse, administrasse, gerisse a criação de Deus. A ideia de Deus sempre foi abençoar o homem no começo e não no fim. Por isso é que quando nós nascemos de novo e nos tornamos descendência de Abraão pela fé em Cristo Jesus, nós somos abençoados. Nós não seremos abençoados porque oramos mais, porque oramos menos. Nós não seremos abençoados porque lemos mais a Bíblia ou lemos menos a Bíblia. Nós simplesmente somos abençoados. Essa é a nossa condição em Cristo. Você entende isso, irmão? Obviamente que porque somos abençoados, vamos orar mais, vamos ler mais a Bíblia, vamos desenvolver comunhão uns com os outros, vamos servir ao Senhor, vamos adorar ao Senhor. Isso é uma expressão do novo nascimento. Isso é um fruto, um resultado do novo nascimento. Mas não é uma condição para o novo nascimento. Você entende isso, irmão? A bênção de Abraão repousa sobre nós. Nós somos abençoados. Essa é uma oração que nós deveríamos mudar. Muitas vezes nós oramos pedindo: Senhor, abençoe a minha vida. Senhor, abençoe isso, abençoe aquilo. Se formos biblicamente literalistas, nós devemos entender Efésios capítulo 1, versículo 3, como ele exatamente está escrito. Porque Deus nos abençoou em Cristo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Não resta absolutamente mais nenhuma bênção a receber de Deus que nós já não tenhamos recebido em Cristo Jesus, quando cremos no seu nome e fomos recebidos por Ele como nosso suficiente Salvador. O que nós precisamos agora é renovar a nossa mente na palavra, para aumentar a nossa consciência dessa bênção que repousa sobre nós. O fato de nós não nos sentirmos abençoados ou não percebermos a expressão da bênção do Senhor sobre nós não quer dizer que a bênção do Senhor não está lá. Você entende isso, irmão? Veja, a palavra de Deus diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Jesus, ensinando os discípulos sobre o reino de Deus, diz que viria um tempo em que os homens procurariam pelo reino de Deus aqui e ali, mas não achariam, porque o reino de Deus, disse Jesus, estaria dentro de cada um de nós. Você crê que quando você nasceu de novo, você entrou no reino de Deus e o reino de Deus entrou em você pelo Espírito Santo? Amém? Você crê nisso? Então você crê que o reino de Deus está aí dentro de você. Você crê que o reino de Deus está dentro de você e o reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Ora, se o reino de Deus está dentro de você e o reino de Deus é paz, a paz do reino está dentro de você. Amém? Então por que muitas vezes nós oramos a Deus pedindo paz? Não é um contrassenso? Se a paz está lá, ela não pode vir e entrar em nós pela segunda vez. Então, não quer dizer que porque nós... então, o fato de nós não nos sentirmos em paz, não quer dizer que nós não temos a paz. E essa é a chave que nós precisamos virar. Precisamos renovar a nossa mente na palavra do Senhor, para aumentar a nossa consciência da nossa bênção, da bênção de Abraão que repousa sobre nós, da paz, da justiça, da alegria no Espírito que estão em nós, porque estamos no reino de Deus e o reino de Deus está em nós. De todas as bênçãos espirituais com as quais fomos abençoados nas regiões celestiais em Cristo, precisamos aumentar a nossa consciência, irmãos, amém? E caminhar como gente abençoada, viver como gente abençoada, nos movermos como gente abençoada, nos relacionarmos uns com os outros como gente abençoada, vimos a casa de Deus, servimos ao nosso Senhor Jesus como gente abençoada, e não como quem está atrás da bênção que um dia pode vir ou não, dependendo daquilo que a gente faça. Você está comigo aí? Amém? Então diga aí: eu sou abençoado. É isso, essa é a sua condição em Cristo. Não podemos ser mais abençoados por Deus do que já fomos em Cristo Jesus. Somos herdeiros da promessa de Abraão. Então, novamente eu digo que para viver plenamente a vida abundante de Jesus é imperativo conhecermos a nossa identidade espiritual e a nossa posição espiritual nele. Somos filhos e somos herdeiros. É sobre mim, sobre você, sobre todos os que nasceram de novo em Cristo Jesus. Somos filhos e somos herdeiros. Será que você pode se alegrar comigo nessa verdade hoje, irmão? Somos filhos e somos herdeiros, aleluia. Entretanto, também é imperativo saber que o fato de uma declaração ser verdade não quer dizer que ela é uma verdade para nós. Amém? Para que uma verdade se torne verdade para nós e em nós,
é preciso fé, e a fé sempre exigirá de nós uma resposta, um movimento, uma reação, que destravará o poder desta verdade sobre as nossas vidas. Você entende isso, irmão? O fato de uma declaração ser verdade não quer dizer que ela é uma verdade para nós. Para que ela seja uma verdade para nós, nós precisamos nos apoderar dela pela fé. Amém? Você crê que Jesus cura os enfermos, como curou o Gerard lá no Canadá? Mas há quem diga que crê que Jesus cura, mas não consegue orar por um enfermo, ou não consegue orar por sua própria saúde, porque ainda está bloqueado pela incredulidade. Então a sua fé, ela é apenas uma expressão da sua palavra, e não uma expressão do que o seu coração guarda de verdade. É por isso que uma verdade, é por isso que há diferença entre uma verdade ser verdade e ser verdade para nós. Para que seja verdade para nós, nós precisamos segurá-la pela fé, nos apoderar dela pela fé. Quase todos nós estamos ok com a fé de que somos filhos de Deus. Amém? A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quando você nasce de novo, entrega a sua vida a Cristo Jesus e passa a viver a vida cristã, sendo santificado e desenvolvido pelo Espírito de Deus que está em você, você tem certeza que você é filho de Deus, sim ou não? Sim ou não, irmão? Ninguém precisa te convencer que você é um filho de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo que habita em nós testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Eu sou um filho de Deus. Como é que você sabe? Eu sei. Porque o Espírito de Deus testifica comigo que somos filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então nós estamos ok, ou a maioria de nós está ok com o fato de sermos filhos de Deus. Agora, sobre sermos herdeiros de Deus pela sua promessa feita a Abraão, poucos de nós estamos ok. Poucos de nós temos a consciência plena de que a promessa de Deus feita a Abraão é verdade. E deve ser uma verdade em nossas vidas, hoje e agora. Amém, irmão? Essa verdade deve ser uma verdade para você, hoje e agora, porque ela é sobre você, ela é para você. Que quando Cristo voltar definitivamente, nós não precisaremos mais que o poder desta promessa opere em nossas vidas. Pois nos céus, ou nos novos céus e na nova terra que virão, esta será a lei comum para todos os filhos do reino. O que precisamos saber é sobre possuir e usufruir a promessa de Deus feita a Abraão, hoje, aqui e agora. Essa é a pergunta que devemos nos responder. Você entende isso, irmão? Nos céus, para onde nós vamos, nos novos céus e na nova terra que João viu em Apocalipse, para onde nós vamos, seja lá ou aqui, há aqueles que acreditam que nós iremos e aqueles que acreditam que os céus e a terra, os novos céus e a nova terra virão e nós reinaremos com Cristo aqui mesmo, num novo mundo. Seja lá onde for, irmão, nós precisamos estar conscientes de que nos novos céus e na nova terra para onde vamos, nós não precisaremos ser abençoados. Nós não precisaremos de cura. Nós não precisaremos de libertação. Nós não precisaremos de alegria. Essa será a lei comum para todos os filhos do reino nesse lugar. Você entende isso, irmão? Nos novos céus e na nova terra para onde vamos, não haverá tristeza, não haverá dores, não haverá sofrimento. Estaremos com Cristo para sempre. Para sempre, nos alegrando, nos regozijando nele e adorando o seu santo nome, irmão. Então a bênção de Abraão precisa ser uma verdade e precisa se manifestar, se expressar na minha vida onde? Quando? Aqui e agora. Amém? E essa bênção de Deus feita a Abraão, que repousa sobre você pela fé em Cristo Jesus, ela é uma verdade, uma realidade, um fato. E você precisa estar consciente disso. Então a pergunta é, o que nós precisamos fazer? Ou o que nós precisamos saber, melhor? Nós não precisamos fazer, porque não é o nosso mérito, nós precisamos crer. Mas o que nós precisamos saber para possuir e usufruir a promessa de Deus feita a Abraão hoje, aqui e agora? A gente vai então para Gálatas capítulo 4, texto que nós lemos, e passo a passo descobrir o que precisamos saber juntos, entender o que precisamos saber juntos. Veja o capítulo 4, no capítulo 4 de Gálatas, versículo 1 e 2. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Veja, segundo essa passagem que nós acabamos de ler, um filho, enquanto herdeiro, está absolutamente na mesma condição de um escravo, quando não qualificado por seu pai, e não possui absolutamente nada, embora seja dono de tudo.
E esta é exatamente a condição em que muitos de nós estamos. Somos filhos, dono de toda a herança que nos foi dada, sem, contudo, poder possuí-la. Temos, mas não possuímos. Você entende que ter é diferente de possuir? Tem gente que tem, mas não possui. E essa é uma verdade para muitos de nós. E essa é uma verdade da qual Deus, pelo poder do Espírito Santo e do seu Evangelho, quer nos libertar nessa noite. Graças a Deus por essa noite, porque o Espírito de Deus nos trouxe aqui para nos destravar, para possuirmos e usufruirmos a nossa herança espiritual, irmão. Você crê nisso? Você quer isso para você, irmão? Aleluia. Vimos aí em Gálatas capítulo 4, versículo 2, que a herança de um filho que ainda não pode possuí-la fica guardada sob a tutela de administradores, até o tempo determinado por seu pai. Que coisa incrível, que coisa interessante. Porque veja, devemos saber que há uma condição para que um filho possua e usufrua sua herança, e que esta condição é determinada por seu pai, e que somente o seu pai pode determinar o tempo exato para a liberação desta herança. Amém? De acordo com o texto que nós lemos, somente um pai pode dizer quando o filho está pronto para possuir a sua herança. Sobre quando o filho está qualificado para possuir a sua herança. A herança já é dele, ele tem a herança, mas ele ainda não pode possuí-la, porque o seu pai está guardando a sua herança até um tempo determinado por ele. Como filhos de Deus, somos herdeiros da promessa que ele fez a Abraão pela fé em Cristo, e estamos sendo levados, aleluia, o Espírito Santo está nos levando à condição em que estaremos prontos para possuí-la e usufruí-la. E que condição é essa? Que condição é essa que nos qualifica para possuirmos e vivermos na plenitude da nossa herança em Cristo Jesus? Maturidade. Diga comigo, maturidade. Diga de novo, maturidade. O tempo determinado pelo Pai para que os seus filhos entrem em sua herança é o tempo da sua maturidade. A maturidade que nos qualifica para vivermos plenamente em nossa herança espiritual é o limite de segurança para os filhos de Deus. É para nos proteger que Deus estabelece limites para possuirmos a nossa herança. Agora, veja que curioso, muitos filhos se rebelam contra o seu pai quando as suas orações pela manifestação da sua herança espiritual não vêm. Eles pensam que o pai é mau, quando a verdade é exatamente o oposto. É por amor que ele muitas vezes diz não, ou retarda a manifestação daquilo que queremos e pedimos. Você consegue entender isso? Deus te ama tanto, irmão. Deus te ama tanto que Ele quer te dar tudo que é seu, para que você possua tudo que é seu. Mas Ele te ama tanto também para não permitir que você possua tudo que é seu sem estar para isso qualificado, pronto, para que o que é seu não se torne de outro, para que o que é uma bênção para você não se torne maldição para você. Amém? Então, por amor, Deus diz sim, mas por amor, Deus também diz não. Nós não podemos achar que porque oramos orações que Deus não responde, Ele está de mau humor, Ele não está ok conosco, há alguma dívida que devemos pagar com Ele, algo que nós devemos fazer e não fizemos ainda para que Ele nos atenda. Não. Ele simplesmente está manifestando o seu amor por nós. Obviamente que há orações que nós para as quais nós não vamos receber resposta, porque estamos orando errado. Mas isso é tema para uma outra mensagem. Mas nós precisamos entender que Deus nos ama e por amor Ele também nos diz não. A ideia de Deus é que aquilo que nós recebemos dele se torne uma manifestação de seu amor e de sua graça também a outros. Amém, irmão? Eu acho isso incrível, porque o que nós recebemos de Deus não é exclusivamente nosso, mas de todos aqueles a quem Deus quiser demonstrar o seu amor e a sua graça através de nós. Por isso, muitas vezes, mais do que Ele gostaria, eu acredito, Deus não nos dá o que nós pedimos, porque Ele conhece o nosso coração mais do que as nossas palavras o revelam. Deus não se impressiona muito com o que você diz, ok? Porque Ele conhece o que vai dentro do seu coração. Você não consegue esconder nada de Deus. A antiga aliança era uma aliança que observava ações. Então o homem era abençoado porque ele obedecia. Mas a nova aliança é uma aliança que observa intenções.
Não importa muito o que você faz, as suas ações, se as suas intenções não forem boas. É isso que conta. Amém? Então Deus conhece o nosso coração. Melhor do que nós imaginamos. E Ele sabe exatamente o que vai dentro dos nossos corações. Mais do que as nossas palavras o revelam. Dizemos que amamos a Deus. Dizemos que somos fiéis a Deus. Dizemos que amamos a palavra de Deus. Mas Ele conhece as nossas intenções. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe se isso, o que estamos dizendo, é verdade, ou condiz com a verdade ou não. E é assim que todos nós devemos ver estas coisas, a fim de compreendermos o agir de Deus em nós e através de nós. Eu disse hoje pela manhã que o quanto mais rapidamente nós aprendermos a submeter a nossa vontade, a vontade de Deus, a dizer a Deus, Deus, que não leve 5 segundos para o Senhor ter de mim o que o Senhor quer. Se o Senhor quer X e eu quero Y, eu esqueço o Y e fico com o X, porque eu entendo que o X que o Senhor tem para mim é melhor do que o Y que eu achei ou que eu pensava que seria bom para mim. Quanto antes a gente aprender isso, irmão, mais plenos nós seremos. E mais rapidamente nós chegaremos à condição em que poderemos possuir toda a realidade da nossa herança em Cristo. Então, a bênção de Abraão é nossa por direito. Diga aleluia. Mas ela também deve ser nossa de fato. E esta é a vontade de Deus. Que a bênção de Abraão que repousa sobre nós se manifeste, tocando todas as dimensões da nossa existência, em todas as áreas da nossa vida. Essa é a vontade de Deus. Amém, irmão? Essa é a vontade de Deus. Você não pode naturalizar, como um filho de Deus, você não pode naturalizar que as coisas que lhe acontecem de mal, as coisas que lhe acontecem de ruim, aquilo que está fora dos trilhos na sua vida é normal, é assim mesmo. Não. Se você está no reino de Deus, isso não é normal. Se você está no reino de Deus, você foi abençoado com as bênçãos de Abraão, com a bênção de Abraão, e a vontade de Deus é que essa bênção se manifeste em todas as dimensões da sua vida, tocando todas as áreas da sua vida. Amém, irmão? A vontade de Deus é que a bênção de Abraão se manifeste abençoando o seu casamento, o seu relacionamento com seus filhos, seus relacionamentos com os seus amigos, com os seus conhecidos. A vontade de Deus é que a bênção de Abraão se manifeste abençoando você no seu trabalho, se manifeste abençoando você na academia, nos seus estudos, na sua vizinhança, nos seus empreendimentos, no seu negócio, no seu ministério. Essa é a vontade de Deus, que a bênção de Abraão se manifeste, que a bênção de Abraão se manifeste tocando todas as áreas da sua vida. Entretanto, eu preciso entender que a maturidade é a virtude que nos qualifica para acessarmos a nossa herança de acordo com a vontade de Deus. Diga de novo, maturidade. Sem ela seríamos como filhos irresponsáveis, prontos a desperdiçar todo o bem do Senhor nos dado gratuitamente em Cristo. E é com isso em mente que nós precisamos pensar a maturidade que Deus espera de nós. E nos respondermos à seguinte pergunta: qual o preço da maturidade? O que precisamos saber e como devemos nos posicionar para que a maturidade que Deus espera de nós seja processada pelo Espírito Santo que em nós habita. Então quero encorajá-lo a pensar comigo sobre a resposta a essa pergunta. Qual o preço da maturidade? O que a maturidade exigirá de nós para entrarmos em nossa herança espiritual em Cristo e vermos sua manifestação em nossas vidas? Antes de tentarmos responder essa pergunta, é preciso saber o que é maturidade. Maturidade nada tem a ver com idade. Não é porque alguém é mais velho que esse alguém é necessariamente alguém maduro. Maturidade não tem a ver com o tempo de vida que nós vivemos. A maturidade tem a ver com as experiências que experienciamos na vida e com tudo que aprendemos com elas. Se as experiências que experienciamos na vida nos ensinaram lições valiosas e nós não aprendemos essas lições, chegaremos a ser mais velhos e imaturos. Mas se as experiências que experienciamos na vida nos ensinam lições valiosas e nós aprendemos com ela, antes mesmo que sejamos mais velhos, já teremos alcançado a maturidade. Você entende isso? Então são as experiências que você vive e o que você aprende com elas que desenvolvem a sua maturidade. É o mecanismo de Deus para desenvolver a sua maturidade. Então a primeira coisa que a maturidade exigirá de nós, qual o preço da maturidade? A primeira coisa que a maturidade exigirá de nós é tempo. Diga comigo, tempo. Eclesiastes 3:1 diz: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Precisamos saber que Deus é o Senhor do tempo.
e que, como Senhor do tempo, Ele tem o poder de movê-lo como quer para realizar a sua vontade, estabelecer seus propósitos. Você entende isso, irmão? Deus não conta o tempo como nós. Nós contamos o tempo cronos, regulamos o tempo cronos. Deus se move no tempo kairos, na ocasião, no momento perfeito. Então Deus tem o poder, ou Deus tem todo o poder sobre o tempo para movê-lo como quer, a fim de realizar os seus propósitos. Como filhos de Deus, devemos saber que Deus não é um pai irresponsável, e que por isso Ele fará tudo o que for necessário para nos educar nos seus propósitos. Assim devemos estar prontos para resistir ao tempo, nos mantendo alinhados à mente e ao coração do Senhor, enquanto Ele nos qualifica para entrarmos em nossa herança. A única maneira de o Espírito Santo operar sua maturidade em nós é nos submetendo a processos. Diga comigo, processos. Uau, que lindo. Ele nos submete a processos sem os quais nós não seríamos lançados às circunstâncias que nos exigiriam as virtudes que precisamos ter e desenvolver para a maturidade que nos qualifica para a nossa herança em Cristo, irmão. São os seus processos que desenvolvem em você a maturidade que você precisa para entrar na sua herança em Cristo. Amém? Seu processo pode ser um tempo ruim que você está vivendo agora. Seu processo pode ser um desafio de fé que você está vivendo agora. Seu processo pode ser uma certa sensação de instabilidade nos negócios e na vida de uma maneira geral. Seja o que for que você está vivendo agora, se isso ainda não se parece com a manifestação da sua herança em Cristo, você precisa resistir ao tempo e abraçar sem medo os seus processos, sabendo que o Espírito Santo de Deus está usando os seus processos para qualificar você, para dar a você a maturidade que você precisa para possuir a sua herança em Cristo. Sem maturidade você não será capaz de possuir a sua herança em Cristo. Então, em nome de Jesus, não ore para que Deus o livre dos seus processos. Ore para que Deus o mantenha firme nos seus processos até o fim, para que a sua maturidade seja processada e você esteja pronto para possuir o que é seu. Amém, irmão? Nossa vida é feita de ciclos, processos com começo, meio e fim, para o desenvolvimento da nossa maturidade intelectual, emocional, espiritual. E é por meio deles que o Espírito Santo desenvolve em nós a maturidade que vem de Deus. Aleluia. Eu me lembro que quando eu me casei com a Érica, nós tínhamos nós tínhamos um consórcio. Nós pagávamos um consórcio. Tínhamos uma carta de crédito que nos havia sido prometida num consórcio. Então nós pagávamos o consórcio todo mês. E você sabe como é que funciona o consórcio, né, irmão? Você tem um lance bom para dar, muito bem. Você pode ser sorteado antes do tempo. Antes do tempo do consórcio. Você não tem um lance bom para dar, você fica entregue à sua sorte. Você pode ser sorteado amanhã, pode ser sorteado daqui a 1 ano, 2, 3, ou pode não ser sorteado. E ao fim de 10 anos, com o tempo que durou o meu consórcio, você recebe o seu dinheiro em valores corrigidos e ajustados naquele tempo. O que foi exatamente o que aconteceu com a gente. A gente ensaiou tentar dar lance, mas a gente não tinha recurso, não podia dar lance. E a gente morava nos fundos da minha sogra, lá no quarto, sala, cozinha e banheiro, pequenininho. A gente tinha uma dificuldade enorme para receber visita em casa, porque a gente só podia chamar um casal por vez para visitar a gente. Se o casal tivesse 1, 2 filhos, já lotação máxima. E a gente, sabe, querendo se mudar, querendo desenvolver a vida, querendo planejar filhos. E a gente não tinha condições naquele momento. Se passaram 10 anos, irmão. 10 anos. 10 anos. Depois dos 10 anos... Deus fez um movimento desses que só Deus faz na nossa vida. E Ele nos deu condições de adquirirmos a casa dos nossos sonhos. Né? A casa maravilhosa, maravilhosa. Nós amamos a casa onde nós estamos. Nós amamos a casa que Deus nos deu. Mas se passaram 10 anos, 12 anos, irmãos. Desde o dia do meu casamento até o dia em que eu entrei na casa que eu queria. E a gente tentou sair várias vezes, a gente tentou, não, agora eu vou embora, vamos pegar, vamos alugar alguma coisa, vamos sair daqui, a gente não conseguia. Eu tive que aguentar o meu processo até o fim, para possuir aquilo que Deus, ou para ver a manifestação da bênção de Abraão na minha vida, material, financeira. Você entende?
Semana passada eu contei para vocês que eu finalmente me formei na faculdade, me graduei em pedagogia, depois de 7 anos. Eram para ser 4 anos e meio, mas depois de 7 anos, irmão. Eu tive que aguentar o meu processo, eu tive que segurar a onda. Tive que gastar dinheiro, tive que acordar 5:30 da manhã, às vezes mais cedo, todos os dias, durante 7 anos. E fazer todo o trabalho que um graduando, que um aluno de faculdade precisa fazer. Eu até comentei lá com meus colegas que é diferente, né, irmão? Você ser adulto, trabalhador, pai, e você ser um adolescente ou um jovem recém-chegado na faculdade, pode dedicar o tempo, todo o tempo que tem a faculdade. É difícil, mas eu tive que aguentar o meu processo. Sabe, nós perdemos um filho. Eu tive que aguentar o meu processo, irmão. Sabe, não é porque a gente é filho de Deus que a gente está livre dos processos da vida, que a gente está livre das aflições da vida, das dificuldades da vida, das dores da vida. Essa é a vida em que nós vivemos nessa terra, irmão. Amém? Não há nada de especial nesse sentido em ser filho de Deus, a não ser o fato de que nós não precisamos vencer os nossos processos e encerrar os nossos ciclos sozinhos, ao sabor do vento e da sorte. Nós temos o Espírito de Deus conosco, a sua palavra conosco e a garantia de que a sua bênção está sobre nós, nos preparando e nos qualificando para possuirmos o que é nosso. Amém? E é assim que nós devemos viver. Então a primeira coisa que a maturidade que te qualifica para a sua herança vai exigir de você é tempo. Resista ao tempo, irmão. Amém? Resista ao tempo. A Bíblia diz que ao que perseverar até o fim, dali é a coroa da vida. Até o fim, irmão. O prêmio para quem chega ao fim. Ninguém recebe prêmio por uma corrida ou por uma competição no meio dela. Você concorda comigo? Ninguém passa perto do corredor, de carro ou de moto, joga a medalha no pescoço dele. Não, ele tem que terminar a corrida, e se ele não terminar, ele não ganha o prêmio. E assim somos nós, irmãos. Vivendo nessa vida, enfrentando aflições, dores, dificuldades. Sabe, essa é a vida comum. Essa é a nossa vida. Mas graças a Deus não estamos sós, não estamos sozinhos. Amém? O Espírito de Deus está conosco. Nós temos a sua palavra. Temos a garantia da bênção de Abraão sobre as nossas vidas. Mas precisaremos resistir o tempo, ser fortes e suportarmos os nossos processos. Amém? Isso está amadurecendo você, irmão. Amém? Isso está amadurecendo você. Aleluia. Me lembro de Davi, quando Davi disse no Salmo 23. Ainda que eu ande, não temerei mal algum, por quê? Tu estás comigo. Onde? Nos céus? Olhando de longe? Não. Lá no vale da sombra da morte, Deus estava com Davi. E esse era o motivo por que Davi não temia. E esse era o motivo por que Davi estava disposto a ir até o fim do vale da sombra da morte. Porque eu sei que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A oração de Davi não foi Senhor Deus, me livra desse vale. Senhor Deus, encerra esse processo, eu não aguento mais sofrer, ser perseguido injustamente, sem ter feito nada para isso. Não, Davi segurou a onda, Davi resistiu ao tempo. Levou muito tempo desde que Davi foi ungido como rei, até que Davi possuísse o trono de rei de Israel. E durante esse tempo Davi foi perseguido, Davi foi ultrajado, Davi foi injustiçado, Davi foi provado, Davi teve que fugir, se esconder. Mas ele aguentou o tempo, ele resistiu o tempo, ele finalizou o seu processo e sentou-se no trono de rei de Israel, como Deus já havia lhe prometido, e o ungido para isso. Então você precisa aguentar, você precisa segurar a onda, você precisa resistir. Amém, irmão? Porque Deus, por meio do Espírito Santo, usa os nossos processos para nos amadurecer. E a maturidade que nos qualifica para possuirmos nossa herança em Cristo. Seja o que for que você esteja passando, segure a onda. Aguente firme. Hoje de manhã o Rafa pregou, não tenha medo. Se resista aos seus processos. Eu faço coro com ele. Não tenha medo, resista aos seus processos. Amém? Guarde os princípios do Senhor. Viva pelos valores do reino. Ame a palavra, ore. Mas não desista, não pare, vá em frente. Amém, irmão? Esse ciclo vai terminar. Quando esse ciclo terminar, você vai estar pronto. Você vai estar preparado. Você entende? Você já parou para pensar que é exatamente esse tempo que Deus usa para nos provar, no sentido de que, por meio dessa provação, nós, não ele, nada é uma surpresa para ele, mas nós
podemos conhecer o que vai no nosso coração de verdade? Porque a gente achava que era forte, mas no meio do caminho, quando o calo aperta, a gente desiste. Joga a toalha, abandona o barco, faz orações mal criadas e fala bobagens para Deus. A gente achava que era fiel, a gente achava que era bom, a gente achava que era espiritualmente forte bastante, mas a gente descobriu que não. Não é, irmão? Então Deus usa esse tempo, o tempo que nós precisamos resistir, para nos qualificar e também para nos revelar o nosso coração. Então aguente firme, amém, irmão? Primeira coisa que a maturidade vai exigir de você. Qual é o preço da maturidade? O primeiro preço da maturidade é tempo. A segunda coisa que a maturidade exige de nós é humildade. Diga humildade. Jesus disse em Mateus 11, de 28 a 30, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Jesus nos convida expressamente a aprender com Ele a sua humildade e a sua mansidão. A humildade de Jesus, ao contrário do que muitos pensam, nada tem a ver com pobreza ou ausência de recursos. Não. Sabe aquela coisa de fulano não tem nada, ele é humildezinho. Não, a humildade não tem nada a ver com isso, irmão. Tem nada a ver com ter ou não ter recursos. A humildade de Jesus é uma disposição interior a não considerar exclusivamente seu o direito de estar certo, mas render-se à vontade daquele que é reconhecidamente maior. Jesus se humilhou para que a vontade do Pai fosse feita, e nós precisamos fazer o mesmo. Amém? A humildade de Jesus, presta atenção, o texto que eu acabei de mencionar, ele diz que Jesus nos convida a aprender com Ele. Venham a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. A humildade de Jesus é uma disposição interior para aprender. Amém? Amém, irmão? Dorme não, hein? Aprender. Humildade para aprender. Não consideramos exclusivamente nosso direito de estar certos. Uau, quando nós aprendemos isso, uma chave poderosa é virada dentro de nós, é ligada dentro de nós. A humildade de Jesus só pode ser abrigada em um coração aprendiz. Pois é quando nós reconhecemos que não somos os donos da razão e nem temos a exclusividade de estar certos o tempo todo, que a nossa alma descansa. Aprendei de mim. Venham a mim, eu darei descanso a vocês. Se vocês estiverem dispostos a aprender de mim, vocês vão descansar. Isso é o que Jesus está nos ensinando. Aprendam de mim para que vocês não sofram com ansiedade, com pânico, com medo, sabe? Aprendam de mim. Venham, estejam dispostos a aprender. Eu vou ensinar vocês o que vocês não sabem. E vocês vão descansar em mim. Amém, irmão? A maturidade que nos qualifica para a nossa herança exige de nós humildade para aprender, um coração aprendiz. Sabe, muitos de nós vimos a casa de Deus, ou mesmo estamos em qualquer lugar onde nos é proposta a exposição à palavra, a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho, ou a palavra que nos é exposta, entra por um ouvido e sai pelo outro. Nós recebemos a palavra assim com um coração displicente, com um coração às vezes até mesmo negligente. Não funciona, a maturidade de Deus não está sendo processada em nós pelo poder do Espírito, porque a humildade de Jesus só pode ser repousada, a maturidade de Jesus só pode ser abrigada por um coração aprendiz, disposto a aprender. Senhor, eu não sei tudo o que eu achava que eu sabia. Senhor, eu não tenho todas as respostas que eu achava que tinha. Eu preciso aprender do Senhor. E olha que interessante, sabe como é que o Senhor vai nos ensinar? O Senhor vai nos ensinar por meio de outras pessoas. Por meio da sua palavra, obviamente, mas também por meio de outras pessoas. Então, sabe, nós precisamos ter a humildade de nos sentarmos e dizer, olha, vai lá e faz você, vai lá e fale você, porque eu não sei. Eu preciso aprender com você o que eu não sei. Você entende? Mas às vezes a gente guarda aquela posição em que a gente se faz como o dono da razão, sabe chão, sabe tudo. E as coisas vão indo de mal a pior, a gente não se humilha diante de Deus para reconhecer que precisa aprender com Ele. Não funciona. Jesus está nos ensinando que a sobrecarga e a arrogância cansam. Perdão, a sobrecarga não, a soberba. Jesus está nos ensinando que a soberba e a arrogância cansam, irmão. Uma hora você vai se cansar.
Então, para viver no descanso de Deus, nós precisamos de um coração aprendiz que considera Deus o único capaz de submeter toda a razão deste mundo ao seu conhecimento e sabedoria ilimitadas. Somente quando nós nos relacionamos com Ele, uns com os outros, a partir de um coração aprendiz, é que o Espírito Santo opera a maturidade que Deus espera de nós. Eu não sei tudo, você não sabe tudo. Precisamos uns dos outros, amém, irmão? Aleluia. Humildade, um coração aprendiz. Terceira coisa que a maturidade exige de nós é flexibilidade. Diga, flexibilidade. Para a maturidade de Jesus, nós precisamos entender que precisamos ser capazes de nos adaptarmos. Em 1 Coríntios 9, do 19 a 23, Paulo diz assim: porque embora eu seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Flexibilidade, irmãos. A maturidade exige de nós flexibilidade. O cara que é muito cabeça dura, o cara que é rígido demais, ele não prospera, ele não avança, ele não se desenvolve, ele não amadurece. Você está comigo aí, irmão? Não dá para ser turrão demais e guardar a sua razão, guardar, sabe, a sua verdade. E não, porque eu sou assim mesmo, não tem jeito, vai morrer assim, imaturo, sem possuir a sua herança. Tem que ser humilde para aprender, guardar um coração humilde, tem que ter flexibilidade, irmão. Jogo de cintura, não é? Brasileiro é bom nisso, não é, irmão? Brasileiro é bom nisso, a gente tem que aprender isso. O rígido demais quebra fácil. O maleável, o flexível, se adapta. Amém? O mesmo apóstolo Paulo disse: olha, eu sei viver com pouco e sei viver com muito. Já tive escassez, já estive na escassez, já estive na riqueza. Nada disso me impressiona. Você entende, irmão? Flexibilidade. Precisamos ser flexíveis. O apóstolo Paulo nos ensina por seu próprio exemplo que por causa do Evangelho e para sermos coparticipantes do Evangelho, é preciso flexibilidade, disposição e disponibilidade para adaptar-se aos modos de Deus agir. Sabe, às vezes a gente acha que Deus vai agir de um jeito só, Deus vai fazer as coisas de uma única maneira. E não funciona assim. Muitas vezes nós queremos tornar Deus previsível o bastante para caber em nossa intelectualidade limitada. Mas isso nunca será possível, irmão. Porque a palavra de Deus diz que a sabedoria dele é multiforme. Ou seja, ela se manifesta de muitas formas. Amém? E nós precisamos ter flexibilidade, maleabilidade, jogo de cintura para entender como Deus age. Para entender os motivos por que Deus age como age e fluir com Ele. Amém? Porque se eu fico rígido demais, mantendo a minha razão, mantendo, sabe, a minha verdade, Deus pode estar se movendo para lá e eu achando que Ele está se movendo para cá. E aí eu perco o mover de Deus, perco o agir de Deus, quando dou por mim já é tarde demais. Eu preciso ter flexibilidade, maleabilidade, sensibilidade para perceber como Deus está se movendo, o que Ele está fazendo. Amém, irmão? Nossa fé no Senhor muitas vezes nos desafiará a subjugar a nossa capacidade de entender todas as coisas. A soberania do Senhor, e isto é assim para não nos esquecermos de que somos criaturas. Ele é o Criador. Somos barro, Ele é o oleiro. Somos os filhos, Ele é o Pai. Amém, irmão? Precisamos estar dispostos a nos adaptarmos a Deus, ao seu tempo, ao seu modo. Então a maturidade nos colocará na posição em que precisamos estar para possuir a nossa herança em Cristo. Amém? Quarta e última coisa. A maturidade exigirá de nós atitude. Amém? Atitude. Não adianta saber o que é certo a fazer. Se você não fizer o que é para ser feito, no way. Não adianta ter toda a teoria do negócio. Se você não tem resultados, no way. Você entendeu? Então tem muita gente aí repousada, descansada nas suas certezas. Não, eu sei o que sabe, mas nunca faz nada. Não tem a atitude de ir lá e resolver o negócio, ir lá e fazer.
Sabe, então nós precisamos ter a atitude que nos faz radicalmente obedientes ao Senhor em todas as coisas. E então a maturidade será processada em nós, estaremos prontos para possuir a nossa herança em Cristo. Amém? Atitude, irmão. Deus está nos chamando para um lugar onde nós seremos regidos, dirigidos, pela coragem do Espírito que nos fará agir como devemos agir. Amém? Eu não me lembro agora exatamente onde está escrito isso. Não sei se é alguma carta de Paulo ou... acho que é a carta de Paulo a Timóteo. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de intrepidez, de amor e de moderação. Que espírito é esse? O Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em você é um espírito de intrepidez. Amém, irmão? É um espírito de atitude. Atitude. Então, não flerte com o pecado, não negocie com o pecado. Não flerte, não negocie com o que você sabe que é contrário à vontade de Deus. Seja radicalmente obediente. Tenha a atitude de fazer o que deve ser feito. Amém? Tem atitude de perdoar quem deve ser perdoado. Tem atitude de pedir perdão a quem você precisa pedir perdão. Tem atitude para amar incondicionalmente aqueles que precisam do seu amor. Tem atitude para ser generoso e repartir com aqueles que não têm o bem que o Senhor tem dado a você, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém? Tem atitude de obedecer às Escrituras, sendo santo ao Senhor, guardando bom testemunho, guardando a sua palavra, os seus pensamentos, as suas ações, as suas intenções. Tenha a atitude de afastar-se daquilo o que você sabe que mancha, daquilo que você sabe que suja a sua alma diante de Deus. Tenha atitude em nome de Jesus, irmão, amém? Porque a maturidade não é processada no coração de um homem e de uma mulher sem atitude. Você entende? Com todo o amor e licença aqui para usar essa palavra, né? Um homem e uma mulher que são frouxos não chegam à maturidade. Não dá para ser frouxo, sabe? Não vai chegar à maturidade. A maturidade não vem. Se a maturidade não vem, a gente não possui herança. Então a gente precisa desenvolver a atitude certa para fazer o que precisa ser feito. Amém? Amém, igreja? O Espírito de Deus está nos revelando o coração do Senhor para nós. E o coração do Senhor está nos ensinando que este é um tempo em que Ele quer amadurecer a sua igreja. Amadurecer a sua igreja. Amém? Ele quer fazer que os jovens sejam maduros, que os velhos sejam maduros. Porque não tem a ver com a idade, tem a ver com o quanto a gente aprende com as experiências que a gente experiencia na vida. E você está vivendo o tempo todo experiências que carregam lições potenciais incríveis para fazer de você um crente melhor, um marido melhor, um pai melhor, um irmão melhor, um filho melhor, um cidadão melhor, um estudante melhor, um empregado melhor. Se você não aprende com isso, irmão, a sua vida vai, sabe, vai como que sendo arrastada num ritmo muito mais lento do que Deus gostaria em que a sua vida fosse desenvolvida. Porque você não está disposto a aprender, você está vivendo, sabe, de forma letárgica, de forma assim, sem muita atitude, de forma assim, sem muitas pretensões, sem muita expectativa. Não, por favor, se você quer viver um ano de expansão, você precisa de atitude. Você precisa comprometer-se com o processo do Espírito Santo para amadurecer o seu coração e tornar você apto para possuir a sua herança. Se você não se comprometer com isso, irmão, uma vez eu ouvi, e dentro daquele contexto em que eu ouvi, isso fez sentido. Se você não quer, nem Deus pode. Não porque Ele não tem poder, irmão, mas porque Ele precisa da sua abertura, Ele precisa da sua parceria, Ele precisa do seu alinhamento, Ele precisa de que você se ajuste, Ele precisa de que você esteja disponível. Então se você não quer, se você não está comprometido, se você não pode se comprometer, nem Deus pode. Mas Ele está nos despertando essa noite, nos chamando a um comprometimento, nos chamando a um lugar de comprometimento. Uma igreja comprometida com as Sagradas Escrituras, comprometida com a lei de Deus, comprometida com a fé, comprometida com a graça, comprometida com a obediência, comprometida com a santidade, comprometida com as disciplinas espirituais, oração, meditação nas Escrituras, serviço, adoração, generosidade. Por favor, irmãos, vamos amadurecer juntos. Vamos dar velocidade ao nosso crescimento. Vamos viver os nossos processos com intensidade.
Vamos desenvolver a atitude que nós precisamos para possuirmos a nossa herança em Cristo. Não aceite chegar ao fim de 2020, irmão, sem ter experimentado a expansão de Deus em todas as áreas da sua vida. Não aceite isso, não naturalize isso. Diga para o Senhor nessa noite: Senhor, eu me comprometo. Senhor, eu vou passar pelo tempo. Senhor, eu vou resistir ao tempo. Senhor, eu serei humilde para aprender. Senhor, eu desenvolverei a maleabilidade, a flexibilidade que eu preciso para me adaptar. Diga isso ao Senhor nessa noite. Diga isso ao Senhor nessa noite. Senhor, eu quero desenvolver a atitude que eu preciso. Senhor, eu quero me comprometer. Amém, meu irmão? Sem isso, nós não saberíamos o que é confiar no Senhor, o que é perseverar no Senhor, o que é sabe, provar a graça do Senhor, o favor do Senhor. Então Deus está nos chamando essa noite para um tempo de maturidade, amém, irmão? Ele quer nos amadurecer, Ele quer nos desenvolver, nós precisamos estar prontos, posicionados para isso. Se você crê nisso, se você recebe essa palavra, irmão, fique de pé no seu lugar, porque eu quero terminar esse culto fazendo uma declaração de fé com você. Michel de Louvor, vim para cá. Emerson, prepara uma canção para a gente. Encerrar o culto com o espírito alegre para cima. Aleluia! Aleluia! Eu fui muito ministrado por essa palavra, irmão. Enquanto eu preparava essa mensagem, o Espírito de Deus falou muito ao meu coração. E eu estava, confesso, ansioso para compartilhar isso com você. Sabe por quê? Aquilo que eu tenho aprendido com o Espírito Santo, eu sei que pode abençoar a sua vida também, como tem abençoado a minha. Nós precisamos nos comprometer, irmão. Esse é um tempo de comprometimento. Amém? Estamos vivendo tempos difíceis, de desafios intensos, desafios terríveis. Sabe, estamos vivendo tempos em que no Brasil sopram para lá e para cá muitos ventos de doutrina. Há muitas teologias novas aparecendo. Há muitos falsos mestres se levantando, falsos profetas se levantando, falando em nome de Deus. Com quem nós vamos ficar? O que nós vamos ouvir? Precisamos ir à palavra, precisamos fincar as nossas raízes na palavra de Deus. Amém, igreja? Fincar as nossas raízes na palavra de Deus e deixar que a palavra de Deus irrigue as raízes da nossa vida, para que os nossos ramos sejam frutíferos. Amém? Vem dele os nutrientes que precisamos, vem dele a seiva que precisamos, para frutificar segundo a sua vontade. Mas se não estivermos firmados nos valores, nos princípios do reino, se não estivermos dispostos a entender o processo pelo qual o Espírito Santo de Deus nos amadurece, irmão, nada vai acontecer. E sabe, eu disse para você, eu não quero naturalizar isso, eu não quero aceitar isso. Eu recebi uma palavra de Deus, eu liberei essa palavra sobre a sua vida. 2020 é um ano de expansão. E aqueles que seguraram essa palavra vão ver Deus operando em suas vidas a expansão que tanto esperam. Mas não é um processo dado, não cai no nosso colo. É uma parceria, é um trabalho conjunto. Nós nos alinhamos, nós nos ajustamos, nós nos colocamos na posição. Ele vem e nos abençoa. Nós somos provados, Ele vem e nos abençoa. Nós resistimos, Ele vem e nos abençoa. Nós nos humilhamos para aprender, Ele vem, nos ensina e nos abençoa. Amém, igreja? Não é fácil. Ninguém disse que seria, mas é possível. No Senhor tudo é possível. Amém? Então eu quero que você guarde o seu coração. Deixa eu sentar. Quero que você guarde seu coração no Senhor, porque nós vamos encerrar esse culto hoje fazendo uma declaração de fé juntos. Amém, igreja? Vamos cantar antes, Emerson. Vamos cantar. Os passos do meu rei, posso escutar seu coração. Da minha escuridão me libertou,
eu posso ouvir o Espírito clamar. Canta aí, diga. Eu ouço, Filho meu, chegou a hora de brilhar. você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Nascemos para esse tempo, aleluia. Vamos brilhar a nossa luz. Vamos brilhar a nossa luz nele. Posso ouvir o santo som aqui, anunciando sobre o grande rei, rompendo as barreiras e milhões. Diga isso aí, vai. Eu quero ouvir a vaia me chamar. Eu ouço, filho meu, chegou a hora. Ele está dizendo isso para você nessa noite. Chegou a hora de brilhar, irmão. Chegou a hora de brilhar, minha irmã. filho meu, Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. aleluia. Vamos declarar, esse é o hino dessa geração. Cara forte, cantinho. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Pega as suas mãos bem alto. Pega as suas mãos bem alto, por favor. Vamos juntos, eu quero que você libere mesmo a sua voz, irmão. Porque a sua declaração de fé, ela tem o poder de tornar real aquilo que você crê e declara, amém? Então diga forte comigo, Senhor Jesus. Não, tá fraco, meu. Por favor, acredite nisso, diga forte, Senhor Jesus. Nessa noite, nos comprometemos com o processo da maturidade. Queremos crescer e amadurecer para nossa herança em Cristo. Somos teus, tu és nosso, te amamos,
clamamos tua palavra. Opere em nós a tua maturidade, em nome de Jesus. Se você crê nisso, irmão, que você acabou de orar, aplauda ao Senhor Jesus bem forte. Aleluia, aleluia.